Você já se pegou pensando em como seria viver sua sexualidade agora, depois do divórcio? Já se perguntou se ainda existe espaço para isso na sua vida? Se ainda faz sentido sentir desejo, se entregar, se redescobrir depois dos 50, depois de tudo que passou? Talvez a sua resposta venha com um suspiro. Talvez venha com um silêncio cheio de dúvidas. E tá tudo bem. O que você sente agora faz parte do processo. E aqui a gente não tá para dar respostas prontas, mas para abrir caminhos de reflexão, para acolher essa etapa com respeito, verdade e, acima de tudo, com a certeza de que recomeçar é possível. E pode ser bonito também. Muitas vezes o divórcio na maturidade vem carregado de emoções intensas. Tristeza, medo, solidão. Um misto de alívio e insegurança. A sensação de que algo se quebrou, mas também de que algo novo pode nascer. Só que no meio desse turbilhão, a sexualidade costuma ser deixada de lado. Como se ela tivesse sido enterrada junto com a relação, como se não fizesse mais sentido. Só que a verdade é que o fim de um casamento não significa o fim do prazer. Não significa o fim do toque, da intimidade, da curiosidade pelo próprio corpo ou pelo corpo do outro. Significa, muitas vezes, uma oportunidade de reencontro com você mesmo, com a sua liberdade, com o seu desejo, com a versão de você que talvez estivesse adormecida há anos, e é natural que, num primeiro momento, isso pareça confuso, que o corpo pareça estranho, que a ideia de se entregar novamente a alguém ou até a si mesmo cause desconforto. Muita gente vive relações longas em que o desejo foi se apagando devagar. Vira rotina, vira ausência, vira silêncio. E quando essa relação acaba, fica a dúvida. Será que eu ainda sei sentir? Será que ainda tenho desejo dentro de mim? Será que alguém vai me desejar? Será que eu mesma consigo me olhar com esse olhar? Essas perguntas são humanas e elas não precisam de respostas imediatas, mas precisam ser ouvidas. Precisam de espaço para existir. Porque é ouvindo essas dúvidas que você começa a se reconectar, a se permitir de novo, a entender que o seu corpo continua aqui e que ele ainda tem voz, ainda tem vontade, ainda tem histórias para viver. Não importa há quanto tempo você não se toca. Não importa se faz anos que não sente desejo. Ele não some, ele se esconde, sim, mas não desaparece. E quando você começa a olhar para ele com mais gentileza, ele começa a reaparecer. Você já tentou fazer as pazes com seu corpo depois do divórcio? Já se permitiu tomar um banho mais demorado, olhar para o espelho com menos crítica, sentir prazer em pequenos gestos? Porque muitas vezes o recomeço da sexualidade não vem através de um novo parceiro, vem através de um novo olhar, um olhar mais maduro, mais generoso, mais sincero. O toque começa com você, e quando vem de dentro, ele tem mais força, mais verdade, mais liberdade. Muita gente acha que o prazer depois dos 50 precisa de regras, de técnicas, de coragem demais. Mas às vezes ele só precisa de silêncio, de presença, de tempo. O corpo agora pode ter outro ritmo, e isso não é um problema. É uma chance de viver a intimidade de um jeito mais profundo, mais conectado. Não precisa ter pressa, não precisa ter performance. Precisa ter verdade, precisa ter escuta, precisa ter vontade mesmo que tímida. Você sente vontade de se redescobrir, de viver algo novo, diferente do que foi antes? Não precisa ser com outra pessoa. Pode ser com você mesma, com seu toque, com sua pele, com sua presença, porque é isso que a nova sexualidade depois do divórcio oferece. A chance de se conhecer, de novo, sem o peso das antigas cobranças, sem os padrões que não faziam mais sentido. Agora é outro momento. É outra liberdade. É outra versão sua que está nascendo. E claro que existe medo. Medo de não agradar, de não ser suficiente, de não saber como se comportar. Mas você não precisa agradar ninguém. Você não precisa seguir um roteiro. Você precisa se permitir sentir com o corpo que você tem hoje, com a história que carrega, com a verdade que vive. A sua sensualidade não ficou no passado. Ela só estava escondida atrás das dores que você viveu. E agora, ela pode voltar com mais consciência, com mais presença,
com mais profundidade. Você sente que o seu corpo ainda quer ser tocado, que a sua pele ainda deseja ser notada, que o seu coração ainda tem espaço para sentir calor, conexão, prazer. Talvez você nem tenha certeza disso agora, mas a pergunta já abre uma porta. E essa porta pode levar para um novo jeito de viver sua sexualidade, com calma, com segurança, com respeito. Você não precisa saber tudo, não precisa ter respostas, precisa só dar o primeiro passo. Me conta aqui nos comentários se você está vivendo esse momento de redescoberta, se está tentando se permitir de novo, se está enfrentando o medo de recomeçar. Pode escrever o que quiser ou só deixar um "estou me permitindo". Isso já é um passo enorme. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que, como você, também precisam ouvir que não estão sozinhas, que ainda podem viver prazer, que ainda podem se reencontrar. E se ainda não é inscrito, aproveita agora, ativa o sininho e fica com a gente, porque essa conversa continua. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como reacender o desejo com leveza, como se tocar com liberdade, e como conversar com um novo parceiro ou com você mesma sem medo, sem vergonha, e com a beleza de quem sabe que o tempo só trouxe mais verdade. Talvez você esteja há muito tempo sem viver um momento íntimo. Talvez o toque tenha sido esquecido no meio das obrigações, da dor do fim, das incertezas sobre como seria a vida depois do divórcio. E aí, quando surge a vontade, mesmo que de leve, mesmo que em silêncio, ela vem acompanhada de medo. Medo de se expor, medo de tentar e se machucar, medo de não saber mais como começar. E está tudo bem. Ninguém ensina a gente a recomeçar. Ninguém nos prepara para redescobrir o corpo depois de uma ruptura. Mas o que eu quero te lembrar agora é que você não precisa voltar a ser quem era antes. Você só precisa dar espaço para quem você está se tornando agora. E essa nova versão de você talvez tenha mais calma, mais sensibilidade, mais curiosidade. Talvez ela não tenha tanta pressa, e não tenha problema nenhum nisso. A intimidade nessa fase da vida pode ser mais profunda, menos sobre o que os outros esperam e mais sobre o que você realmente sente. Menos sobre ser bom e mais sobre ser verdadeiro. E quando a gente entende isso, a ansiedade diminui. Porque o foco deixa de ser agradar e passa a ser sentir. Você já se tocou sem cobrança? Já explorou o próprio corpo só para entender como ele responde agora? Já sentiu que certas partes antes esquecidas agora ganham um novo significado? Porque sim, isso acontece. A pele muda. O ritmo muda. Mas a sensibilidade pode aumentar. O prazer pode se tornar mais interno, mais sutil, mais intenso. Só que para sentir, é preciso desacelerar. Parar de pensar em como era. Parar de tentar. Provar alguma coisa. E começar a ouvir de verdade o que o corpo quer dizer hoje. O toque pode começar longe da cama, no banho, no creme que você passa com mais atenção, num momento de respiração, de presença, no cuidado com o que veste, com o que sente, no olhar mais demorado no espelho. Tudo isso é intimidade com você. Tudo isso prepara o terreno para que o desejo se aproxime de novo, sem medo, sem obrigação. Quando você se toca com verdade, o corpo entende que é bem-vindo, e o desejo começa a responder. Você já falou com seu corpo hoje? Já agradeceu a ele por continuar aqui com você, depois de tudo o que passou? Depois de dores, separações, pressões? Ele está aqui, inteiro, disposto a viver mais, a sentir mais, a se reconectar. E ele só precisa de uma coisa, do seu sim. Não o sim por outro, não o sim para a expectativa de ninguém, mas o sim para você, para sua nova sexualidade, para esse momento de vida que sim, ainda carrega muito potencial de prazer. E se um novo relacionamento surgir, que seja com verdade, que seja com alguém que entenda seu tempo, seu ritmo, sua história. Alguém que não compare, que não pressione, que não apresse, mas que esteja presente, disposto a construir junto uma nova forma de viver a intimidade. Sem culpa, sem vergonha, sem fingimento. E se esse alguém ainda não apareceu, não tem problema. O mais importante agora é que você esteja com você.
E esse vínculo, quando bem cuidado, abre todas as outras portas. Você já pensou que o seu prazer não precisa ser igual ao de ninguém? Que você pode sentir do seu jeito, no seu tempo, com seus próprios rituais, vontades, escolhas? O prazer agora pode vir em outros formatos, e isso não é perda. Isso é maturidade, é ter coragem de viver o que é verdadeiro, sem se prender ao que foi, ao que disseram que deveria ser. Você tem direito ao toque, ao calor, ao arrepio, ao desejo que não precisa mais pedir desculpas por existir. E se você ainda sente receio, se ainda carrega bloqueios, tudo bem também. Esse processo não é rápido, não é linear. Às vezes, você vai se permitir, depois vai recuar. Às vezes vai sentir vontade e no minuto seguinte vai querer se proteger de novo. E tudo isso é parte do reencontro, parte da construção da sua nova forma de viver a sexualidade, porque ela continua aí dentro. Ela só precisa de escuta, de carinho, de respeito. Me conta aqui nos comentários como você se sente quando pensa em tocar seu próprio corpo. Você sente vontade? Sente culpa? Sente medo? Ou sente que está começando, aos poucos, a se permitir? Compartilha se quiser. Sua história pode ajudar outras pessoas a também se libertarem do silêncio. E se você sentiu que esse vídeo falou com o seu coração, deixa seu like agora. Curte e compartilha com alguém que está passando por algo parecido. E se ainda não está inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa conversa vai continuar. Nos próximos vídeos vamos falar sobre como criar rituais de prazer depois do divórcio, como lidar com o corpo que mudou, com o tempo que agora é outro, e como viver relações novas sem carregar a culpa do passado. Porque você merece viver tudo isso, de novo, e talvez até melhor.